você não pode estudar demais, tal, tem que sentir. Não é isso que é mística. Tá entendendo? A mística não rejeita o intelecto, a razão. E a gente tá pegando na prática, entendeu? Porque eu escutei demais. Estudar demais fica doido. Estudar demais vira católico. Aí é certo. Estudar demais fica doido. Estudar demais vira católico. Não se rejeita essa questão do mistério, nem na teologia, nem São Tomás de Aquino, né? Na sua logicidade, ele não rejeitava. É até considerado como um santo místico, né? Em alguns casos. O próprio São Tomás de Aquino. Então, não é essa divisão do que pode ser estudado e aí tem um limite também, né? É por isso que tem essa questão da teologia apofática e catafática, né? Aquelas duas, as duas extensões, digamos assim, as duas dimensões. Né? Porque, Mas uma olha, toca a outra. você vê, né, que é místicos, do grego, cuja raiz é mio, que significa fechar os olhos e fechar a boca. Fechar os olhos e fechar a boca. É uma atitude. E você observa, fechar os olhos aponta para quê? Fechar os olhos aponta para absorção de conhecimento empírico. Fechar a boca é a emissão da metabolização ou digestão de todo conhecimento empírico que você aprendeu através dos sentidos. Então, existem situações que, diante do mistério da divindade, você nem está com os olhos abertos e nem com a boca aberta, porque você não está tendo um contato físico, empírico, não há referenciação empírica para determinados mistérios divinos, como, por exemplo... Tenta olhar para o sol diretamente. Não, e tenta explicar em termos lógicos, empiricamente referenciáveis a Trindade. É impraticável, você não vai conseguir. O que eu tinha dito, né? Místicos vem de mio, que significa fechar os olhos e fechar a boca. Significa uma atitude de reverência diante do inefável, diante daquilo que não pode ser traduzível em palavras e diante daquilo que não pode ser aprendido meramente pelos seus sentidos. Então, é uma posição de rendição diante do mistério divino. Daí vem o termo místicos, entendeu? Aquilo que não se pode explicar. Se você quiser fazer uma metáfora entre a Trindade e o que significa, você pode imaginar, por exemplo, a família. Não existe família na unidade. Não tem como você ser família sendo só uma pessoa. Você precisa do coletivo, você precisa de mais de um elemento para formar a família. Assim também a ideia da Trindade. Você precisa mais de um para que exista a unidade. Porque o outro lado do termo, ele vai para aquele lado, igual você falou, que fecha os olhos, né? O lado do mistério que muita gente tem a ver é aquele lado secreto, aquela coisa que você não tem uma explicação palpável, algo que não foi ainda desvendado. Existem dois tipos de silêncio. Existe o silêncio quando você não tem o que dizer e existe o silêncio quando você não sabe dizer o que tem para dizer. O primeiro aponta para o esvaziamento mental. O segundo aponta para uma superlotação de informações mentais. Só que é tanta informação que você não sabe como traduzir aquilo em linguagem. Organizar. Aí você fica em silêncio, porque você não tem termos, você não tem palavras para descrever aquilo que está na sua cabeça. Essa questão do mistério, que vem de mio, que significa fechar os olhos e fechar a boca, não é a tradução de um ato de ignorância voluntária. Não é uma atitude de ignorância, mas é uma atitude que significa você ter a consciência que aquele conhecimento diante do qual você está é grande demais para ser aprendido por você. Então, é como se fosse uma superlotação de informação que a sua capacidade cognitiva não pode processar. Então, você se rende. Isso é um mistério, é um místico de verdade. Não é um místico como... As pessoas não usam a palavra místico como xingamento porque associam a crendice, a superstição. Isso. É o místico, é o supersticioso, é o folclórico. Místico como mítico, né? É o mítico e etc. e tal. E não tem nada a ver com isso. Um momento de profundo misticismo para os apóstolos. O monte da transfiguração. É mesmo. Eles ficaram tão estonteados com aquela manifestação do poder de Cristo que eles estavam falando coisa com coisa. Aquilo que é o mistério. Aquilo que é o místico. Você está diante de uma coisa que
ela não pode ser aprendida e não pode ser dita. Daí a questão do apofático. Você só pode falar de Deus negando o que ele não é. A visão do São Tomás como apenas um lógico, né, um sistemático, né, da teologia, não é propriamente como a igreja vê. Por exemplo, a igreja, inclusive nesse campo da canonização, né, da ragiologia, do estudo da Silvia Santo e tal, a visão da vida do santo, né, o exame da vida do santo não é vinculado apenas aos escritos dele, mas também à sua própria experiência mística, até onde ele foi, né, e até onde a graça, vamos dizer assim, o levou nos seus graus de santidade. São Tomás, por exemplo, teve uma experiência mística. Essa experiência, inclusive, no momento que ele estava a caminho, né, ou um pouco antes, na verdade, não sei precisar, mas ou antes de sair em viagem para Lyon, para o concílio, e aí, ou no meio do caminho, que ele para num mosteiro, inclusive, e tem uma experiência mística, né? Dizia-se que ele rezava com praticamente a cabeça enfiada dentro do sacrário, né? Tinha aquele sacrário e ele rezava assim, próximo à hóstia consagrada, né? E aí dizia-se que ele teve essa experiência mística, né? O encontro com o próprio Cristo, vamos dizer assim. E aí ele depois vai confidenciar para o seu biógrafo, o Reginaldo de Piperno, que foi um dos grandes compiladores da sua obra, pós-vida, pós-morte, que ele vai dizer, né, que tudo quanto escrevi, né, comparado ao que vi, não é senão palha. Tudo é palha. Tudo que eu escrevi, toda teologia é assim, né, vamos dizer assim, é um grãozinho comparado ao que é realmente o véu do mistério, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu ter um vislumbre daquilo que é o próprio Cristo. Mas não, tipo assim, só que a inteligência dele, vamos dizer assim, a inteligência de São Tomás, para você ver, né, do doutor Angélico, não conseguiu apreender, tipo assim, aquele mistério que se apresentou. Ele fala que tudo aquilo que ele, perante o que ele viu nos últimos dias lá, o que ele tinha escrito, tudo era palha. Você imagina, a Suma Teológica, a maior obra científica, filosófica e teológica de todos os tempos. Acho que não tem nada que é o ápice do escrito da humanidade, é a Suma Teológica. Você não encontra nada melhor do que isso, nunca jamais. Né? O cara que escreveu a Suma Teológica e compôs o Adoro-te Derrote e vários hinos de exaltação, várias músicas e poesia de exaltação a Deus, que até hoje são das maiores da humanidade. Aí o cara diz, não, tudo que eu escrevi é palha em comparação com o que eu vi. Então, um mistério, né? Eu li no livro de Platão, ele falando que tem duas formas de uma pessoa que tem a visão perfeita, né? Os órgãos visuais perfeitos de enxergar, de ficar cega. Ficar cega temporariamente. Que é ou você está num local com absoluta ausência de luz, que aí você não consegue enxergar nada, você fica cego temporariamente, né? Seus olhos são perfeitos, mas não tem luz. E a outra é por ofuscação. Se tem algo, você olha para o sol, está muito brilhoso, você fica... Excesso de luz, né? Excesso de luz. Aí ofusca a sua retina, né? Na pupila ela não se contrai o suficiente e fica ofuscado. Então, por ofuscação, você fica cego. Então, o que o Jânio falou de fechar o olho e também fechar a boca, né? Para falar. Então, quando você olha para Deus, Deus é a ofuscação, o ofuscamento, né? Então, você tem que fechar o olho para aquilo ali. E na hora de você explicar, se você não conseguiu nem enxergar, como é que eu vou explicar aquilo que eu nem consegui aprender, né? Não tem como você aprender suficientemente, por mais inteligente, por mais que você seja Santo Tomás de Aquino, você não vai conseguir explicar. Por isso, Santo Tomás de Aquino, na tenra idade, ele fazia uma pergunta muito cabeluda, muito difícil de se responder, que era o que é Deus? E ele ficava intrigado, o que é Deus? O que é Deus é você dar a definição de Deus, quid est, o que é, a quididade, é a definição. A definição é o que responde à pergunta, o que é. Como é que você redefine Deus? Aí depois ele vai explicar na Suma Teológica, e eu não sei se no Ente Essência ele vai dizer, não dá para você explicar a quididade, porque não dá para definir Deus, porque para definir você tem que delimitar, e Deus não é delimitado. É massa. Não é show de bola? Você não... Então, aí o cara chega... igual eu falei, eu sei, só sei que nada sei, né? Na teologia, você não estuda Deus, você estuda as manifestações, os acidentes, as consequências da atuação de Deus no mundo.
Não pelas suas causas, mas pelos seus efeitos, né? Exatamente. Agora aí, eu subir no púlpito e falar isso aí. Não, ninguém vai entender nada, então não vai ter igual. Essa parte da mística, cara, tem um texto, eu vou depois indicar para o pessoal aí. É maravilhoso esse texto. São João da Cruz, os maiores místicos, santos místicos da igreja. São João da Cruz, século XVI, bem no período ali da Reforma. Ele vai escrever um livro, A Noite Escura da Alma. É uma aula da mística, não misticismo, a mística, realmente na sua essência. E começa pelo intelecto, provavelmente pela questão da inteligência, a questão da alma, ele explica como é que é. Não é aquela questão do sentimento, né, pela via sentimental, só apenas pela emoção. Mas aí tem uma parte aqui, olha, capítulo 18 do livro da Noite Escura da Alma, de São João da Cruz. A declaração, né, dele. A sabedoria secreta é uma escada. Ele faz a analogia com a escada de Jacó. É a questão da sabedoria secreta, quer dizer, a sabedoria de Deus, né, e acessar a Deus, né, por meio da negação do próprio eu, na questão da negação do ego, né. Isso antes daquele pessoal que fica falando de negar a si mesmo e tal. São João da Cruz já explica o que significa isso. Eu tenho é um texto maravilhoso que depois eu vou mandar para vocês, que fala da contemplação, né, da alma, a contemplação do que é Deus, do amor de Deus. Então tem várias coisas interessantes, porque é justamente isso, a contemplação. Ser místico, né, é a contemplação. Na verdade, é o acesso, né, do homem a esse véu, as demonstrações, as manifestações da própria sabedoria e da própria divindade. No caso, não tendo posse delas, mas acessando aquilo que é possível. Aí entra a citação do Tomás de Aquino, que o que ele viu ele não pôde deixar por escrito ou produzir nada a respeito, porque aí entra o mio como fechar a boca. Não é que ele soubesse tanto que não pudesse pôr em palavras. É que o conhecimento que ele havia adquirido, as visões que ele havia tido, eram intraduzíveis em linguagem. Não havia como ele pôr por escrito, porque ia fechar a boca. Inefável, né? Porque existe degraus. Existem vários degraus. Semelhante ao apóstolo Paulo, né? Que viu coisas lá que eram inefáveis, né? No céu. Isso aí é para. Exatamente. Exato, é a mesma coisa do. E também tem a questão da experiência, sabe? Do santo, né? Como eu estava falando antes, a questão do santo. Que é uma visão, por exemplo, muita gente leiga, né? Que ataca São Tomás de Aquino. Ele foi santo, não sei o quê, porque escreveu muito. Não, não foi só isso. É algo que faz parte da biografia dele. Mas principalmente como místico. A questão do contato dele com o mistério, né? E aquilo que ele produziu. Por exemplo, São Tomás consegue, eu até falei no grupo, apresentar de forma bem mais, vamos dizer assim, adequada os mistérios, por exemplo, envolto na Eucaristia, no canto, né? Por exemplo, lá no Adoro-te Devoto, e outros também, né? Mais do que o tratado, por exemplo, propriamente teológico, porque ele vai transmitir ali pela linguagem poética, por exemplo, né? A linguagem poética consegue concentrar uma carga maior. Inclusive, esses santos místicos, eles escrevem com poesia, né? São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São Tomás também escreveu por meio de poesia, porque é a linguagem, assim, vamos dizer, mais... O homem não era só lógico, o homem era poeta também, viu? Você não pode estudar demais, tal, tem que sentir. Não é isso que é mística, tá entendendo? A mística não rejeita o intelecto, a razão. Não é o espiritualismo, aquele espiritualismo que era propriamente das seitas que vieram até antes da reforma, até na Idade Média tinha essas seitas assim. E a gente tá pegando na prática, entendeu? Porque eu escutei demais. Estudar demais fica doido, estudar demais vira católico. Aí tá certo. Se lembra, Thales?